Uma produção Reator 2, esse é o podcast O Analista. Tendências, tecnologia e inovação passam por aqui com convidados para analisar assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Eu sou o Denis Cruz e nesse primeiro episódio vamos falar sobre o que os relatórios de tendência têm mencionado em relação a localismo e ancestralidade, com uma análise também do convidado CEO do I, que vai comentar sobre como o mercado tem se comportado em relação ao seu segmento, que é a moda indígena. E vamos ter aí o olhar do convidado aqui sobre a Amazônia. Muitas das vezes, o ser indígena ele ficava muito no lugar muito de estereótipo, de vergonha e de preguiça, né? E as pessoas começam a se identificar com essa luta e os nossos clientes também nesse sentido têm aumentado, né? Tanto indígenas e também tanto pessoas que começam a abraçar a causa, assim, dando significado tanto para si e para o lugar onde eles estão, sabe? Para a comunidade onde eles estão. Vamos ao episódio de hoje. Eu queria que a gente fizesse, nesse episódio inicial, um exercício simples de atenção dedicada. Pode ser meio complicado dependendo de onde você está agora, ou do tipo de fone de ouvido que você está usando nesse momento, mas vai por mim, você vai gostar. Eu quero que você coloque a sua atenção por pelo menos 60 segundos nesse som que eu vou rodar agora. Quero que você perceba as nuances, os detalhes e as variações, tá certo? Então vamos lá. Deu para perceber aí a excelência desse som? Essa é uma composição chamada Entering the Amazon, feita pelo maestro Jeder Garotti Jr. junto com o sound designer Antônio Teoli. Esse material é resultado de um levantamento feito pelo Teoli, que morou no Amazonas por 4 anos e captou de forma aprofundada dezenas de instrumentos musicais amazônicos. Ele criou o projeto The Amazonic, com centenas de recursos de áudio para uso pela indústria da música. Essa intro é para dizer o seguinte: isso aqui é tecnologia indígena espelhada e demonstrada por performance de som, com seus tambores, chocalhos, instrumentos de sopro em uma assinatura única, que nos remete diretamente para dentro da floresta mais densa e úmida. Me diz se você não percebeu isso. Nunca se discutiu tanto a Amazônia e o seu papel global. E aqui entra em cena 2 termos que têm aparecido em diversos relatórios de tendências: o localismo e a ancestralidade. Essas 2 palavras fazem menção para um olhar para o passado, e esse olhar nos ajuda a entender o presente e planejar o futuro. O que eu tenho percebido em relatórios como o da WGSN, da Mintel e muitos outros é o desejo social que está cada vez mais claro, no sentido de que valorizar as origens é também dar valor para o seu lugar. E isso ajuda a pensar para onde vamos. O mais importante, o consumidor tende a levar isso em suas considerações de compra. No localismo, a valorização do senso de comunidade ganha um valor decisivo. A preferência sobre o que é produzido localmente tende a ser mais atrativo para o público. Uma espécie de efeito que a gente está vendo aí no pós-pandemia, que faz surgir uma espécie de uma necessidade de reconexão com o local de origem. E aí, junto com o localismo,
o interesse pela ancestralidade, que é outro fenômeno que dialoga com os sentimentos de um dos grupos de consumidores que tende a transformar a indústria nos próximos anos, que é o perfil dos consumidores inconformados. Essa busca por produtos e serviços que remetam às origens serve como uma ponte que tem conexão imediata com identidade e pertencimento, e faz com que haja um maior engajamento. E quando eu falo em engajamento, não estou dizendo necessariamente mais consumo, e sim um envolvimento com uma marca com finalidade de transformação, seja em qual causa for. E aqui, no caso, as pautas que envolvem a Amazônia. Para a gente ter um ponto de vista com um olhar mais de perto sobre o tema, eu convidei o jovem Cioduí Paulino para uma conversa aqui no podcast. O Cioduí ele tem 28 anos, nasceu no município de São Gabriel da Cachoeira, aqui no Amazonas. Ele faz parte da etnia indígena Piratapuia, que convive com várias outras etnias da região. Ele estudou modelagem de vestuário em São Paulo, é formado em administração e tem um MBA em gerenciamento de projetos. Atualmente ele está morando no Acre, de onde ele gerencia a produção e a comercialização da sua própria marca de roupas, que trabalha com influências do seu povo. Cioduí, obrigado por você estar aqui com a gente nesse primeiro episódio aqui do Analista, e eu quero te perguntar o seguinte: os relatórios de tendência, como a gente falou, eles estão apontando para um perfil de valorização da ancestralidade no consumo de produtos por parte do consumidor. A gente tem percebido isso e visto isso cada vez mais. Qual é o teu entendimento sobre o tema e como é que você vê essa tendência no seu dia a dia com seus produtos, especificamente com foco indígena? As pessoas estão começando a entender que começando a mudar a ótica da visão para com os povos indígenas, por exemplo, hoje, né? Então a gente começa a ter essa necessidade de conexão, porque muitas das vezes o ser indígena ele ficava muito no lugar muito de estereótipo, de vergonha e de preguiça, né? E as pessoas começam a se identificar com essa luta, e os nossos clientes também nesse sentido têm aumentado, né? Tanto indígenas e também tanto pessoas que começam a abraçar a causa, assim, dando significado tanto para si e para o lugar onde eles estão, sabe? Para a comunidade onde eles estão, seja dentro de uma empresa, seja dentro da família, seja no ciclo de amigos. Então isso começa a influenciar essa presença, né, dessa pauta indígena dentro desses lugares, o que antes não existia, porque antes ele só era constituído o que estava escrito no livro. Hoje em dia, com acesso à informação e à internet, a gente começa a desmistificar e contar outras camadas, né, de quem somos enquanto indígenas, e acaba também influenciando nisso tudo, né? Certo. Aqui um dado interessante que diz o seguinte: 48% dos brasileiros declaram que têm procurado saber sobre os seus antepassados, a origem da sua família, e que antes eles não se interessavam tanto por esse assunto. Isso aqui é um levantamento feito pelo Departamento de Pesquisa e Conhecimento da Globo. E aí a gente visualiza nisso que boa parte desse público valoriza produtos que remetam também ao resgate de uma ancestralidade, um resgate a memórias do passado. Você acredita que realmente essa valorização reflete em negócios efetivos, ou ainda a gente vai ter que esperar um pouco para ver essa realidade de fato acontecer efetivamente em negócios? As pessoas estão começando a pensar: por que eu vou consumir uma marca que eu não sei de onde vem, uma marca criada por uma pessoa branca, né? E por que eu não posso consumir uma peça que foi criada por uma pessoa negra, por exemplo, né? Então a nova geração, principalmente, ela está começando a colocar isso em pauta, né? E como é que esse meu consumo, né, ele vai impactar o semelhante a mim, né? E realmente essa tendência, entre aspas, ela tende a aumentar aquilo que a gente falava no passado, né? Grandes empresas, por falta de gerenciamento de comunicação, vão amanhã ser falidas, por exemplo, algum tipo de comportamento. Hoje está se tornando algo mais comum, né? E vai se tornar cada vez mais comum, entre aspas, com esse cancelamento que a gente tem nas redes sociais também, né? Essa abertura de comunicação que as pessoas estão tendo hoje também. A gente vê o movimento negro avançando cada vez mais em aspecto de presença em cargos estratégicos,
na televisão, na indústria da comunicação, na televisão, tendo próprios programas, tendo contratos maiores hoje em dia, protagonizando filmes, e a partir disso também aumenta o nível de influência e capacidade de consumo, né, dessas pessoas, e consequentemente essas pessoas normalmente têm uma capacidade de formular opiniões, né, e elas consomem dessas marcas chamadas de empreendimentos negros, né. Hoje a gente tem esse título, inclusive no Instagram Business, e a gente tem esses empreendimentos. Em paralelo, né, a gente tem essa questão do movimento indígena também. A gente tem algumas marcas que estão crescendo e, consequentemente, dentro desse novo censo do IBGE, a população indígena tende a crescer mais ainda. Então, após a finalização do censo que a gente vai ver, teve um aumento considerável de população indígena agora, com a autodeclaração dessas pessoas, né, vivendo nas cidades, vivendo nas aldeias, e com esse incentivo também que nós, enquanto movimento indígena, fizemos, né? Porque muitas das vezes, quando a gente sai dentro da nossa aldeia e vai para a cidade, por exemplo, a gente é colocado como pardo, né? E sempre nossos censos vêm como pardo. Dentro de hospitais, atendimento em setores públicos, a todo momento esse apagamento com identidade indígena ele vem ocorrendo dentro do Brasil. Só que houve um movimento de aumentar essa autodeclaração, essas entrevistas, e, consequentemente, nesse novo censo, a gente vai ver um boom de aumento de indígenas dentro do país, assim, né? E, consequentemente, também esse impacto vai acontecer na mensuração do consumo dentro do mercado. E também a capacidade de consumo também, né? Minha marca hoje, o Seu Estúdio, está em São Gabriel da Cachoeira também. Para você ter uma ideia, né? A maior parte, quem compra as minhas peças, quem veste as minhas peças, são indígenas, por exemplo, dentro de uma cidade de 90% de população indígena. E então tem essa influência hoje crescendo, né? De consumo, de empreendimentos indígenas crescendo também, mas é muito recente isso. Acho que não faz nem 4, 5 anos, então a gente tem que estar preparado assim para ver para onde isso vai caminhar e como é que essa nossa forma de pensar vai influenciar também o mercado, sabe? Então, a forma de pensar é um pouco ou até diferente do mercado tradicional, que é muito mais agressivo, que é muito mais capitalismo selvagem, né? A gente vai começar a ver um comportamento um pouco diferente nessas próximas décadas que estão chegando. Certo, entendido. E para finalizar, qual é o seu desafio como indígena do norte em difundir a ancestralidade para o grande público de classes diferentes dentro dessa indústria em que você está inserido, que é a da moda? Então, hoje em dia, muitas pessoas assim, elas tendem a pensar que o movimento indígena é igual ao movimento negro ou qualquer outra racialidade, por exemplo, né? Sendo que o movimento indígena, em sentido geral, ele é algo muito mais complexo devido a diferentes formas de viver, né, de tantos povos que temos aqui. Aqui só no Brasil temos mais de 300 povos e na América Latina a gente tem mais de 900 povos, né, vivendo. E essa complexidade, né, ela nos traz um desafio muito grande da gente comunicar com as pessoas, né, dentro da moda. O que eu sempre falo, né, que a gente tem que estar atrelado a valores, né, dentro dos nossos valores da marca, da Seu Estúdio, a gente fala o respeito à singularidade dos povos indígenas do planeta, né. Eu tenho essa possibilidade de contar a minha narrativa por meio da moda para as pessoas. Só que dentro desse recorte é apenas 0,1% de recorte que a gente tem do que é a questão da construção imagética do que é ser indígena, sabe? E essa dificuldade ainda é um pouco grande quando a gente tem a comunicação com a população não indígena ainda, sabe? Fica essa falta de compreensão ainda, sabe? Tanto do processo histórico, no sentido geral, de como indígenas, e tanto do processo de empreendedorismo indígena, assim podemos dizer, né? Ainda essa lacuna, ela é um pouco confusa para muitos clientes, e, por exemplo, tem gente que fala, né? Indígena quer ganhar dinheiro, só pensa em dinheiro, ou indígena tem que voltar para a aldeia, então tem tudo isso. Eu sou não indígena, posso vestir sua roupa, por exemplo, é só para indígenas? Então, essa é uma grande dificuldade nossa hoje da gente estar dentro da indústria da moda, mas aos poucos a gente vem tentando mastigar isso para as pessoas no sentido geral, né? E hoje em dia também tem a questão, né, de ouvir para o norte, para a Amazônia, né? De eu tentar, né, desmistificar esse pensamento da Amazônia também. Eu disse que eu vinha para o Rio Branco, Acre, e muitas pessoas pensam que eu estou do lado da minha casa, por exemplo, né? Essa falta de senso geográfico também da população, principalmente do Sudeste e do Sul, é
é um grande desafio para a comunicação, sabe? Às vezes, muitas das vezes, é desafiador já enquanto uma marca indígena, e é mais desafiador indígena quando você é uma marca amazônida e nortista. Tem que ser muito didático com as pessoas, com os clientes ou com os consumidores em sentido geral, para ensinar o que eles já deveriam, tipo, de uma certa forma, no sentido geográfico, deveriam estar sabendo, por exemplo, né? Das dificuldades da logística eles deveriam sabendo. Algumas pessoas falam que aprendem muito com a gente, isso é muito normal, mas a gente até acha engraçado isso, porque é algo que a gente não faz o mínimo, sabe, do possível da gente comunicar com as pessoas, mas é algo que realmente é uma lacuna para a gente dentro da marca, nesse sentido. De fato, o consumidor tem um papel importantíssimo para ditar tendências não só de design ou da moda, mas de produção. Com uma simples compra, o consumidor pode apoiar toda uma cadeia de produção que mantém tanto a floresta em pé quanto ela no chão. É um ato de compra que pode ser também considerado um ato político. Os povos indígenas têm uma vocação e um saber que não são reconhecidos e valorizados. O conhecimento e a criatividade da cultura indígena precisa ser entendido como a nossa maior riqueza. É isso, chegamos ao fim aqui do nosso primeiro episódio. Eu quero agradecer ao CEO do I pela participação. Agradeço você também por acompanhar até aqui. Não deixa de compartilhar essa publicação com os teus contatos. Bora trazer mais gente pra cá. Eu espero você na próxima semana. Esse foi o Analista, uma produção Reator 2.